1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra em meu coração. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Nós vamos ler 3 versículos, o versículo 12, o versículo 21, a parte B, e o versículo 26. Diz assim: Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Versículo 21 do mesmo capítulo. Vou ler só a parte B. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 26. E o Senhor, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Pai, nós te louvamos neste momento pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, desde quando começou este culto. Obrigado, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para a nossa edificação, para a nossa transformação, para o nosso crescimento, meu Pai. Nesse momento, Senhor, me esvazio tudo de mim aqui agora. E o Senhor, encha-me do Teu Espírito Santo. O Senhor esteja no controle dessa ministração. Que não seja eu, mas o Senhor falando. Pai, usa minha boca como instrumento nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Toma o controle dessa ministração, Senhor. Fala aquilo que o Teu povo precisa ouvir. Pois a igreja é Tua, a palavra é Tua, o pregador é Teu. Faz da Tua maneira, faz da Tua vontade, do Teu querer. Estou nas Tuas mãos, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Senta glorificando ao Senhor. Vou beber mais uma água aqui, acho que eu estou com sede hoje. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o Teu nome. Nessa noite queria que você perguntasse para o teu irmão, fizesse uma pergunta para ele, uma pergunta profética que vai definir o rumo profético dessa ministração. Pergunta para ele assim: você conhece o Senhor? Não, mas dessa maneira aí ele vai falar: conhece não, hein? Pergunta mais uma vez: você conhece o Senhor? Porque a realidade dos dias de hoje é que eu vejo dentro das igrejas é que muitas pessoas não conhecem a Deus. Muitas pessoas não conhecem o Senhor de verdade. Muitas pessoas têm informação, que é algo diferente. Eu posso ter informação, mas não conhecer. Eu posso ter informação, mas não o conhecer. Porque o conhecer vai me falar de intimidade. O conhecer vai me levar em algo mais profundo. Eu posso saber do pastor Betuel, mas não o conhecer de verdade. Eu posso saber porque eu tenho informação sobre ele. Mas o conhecer, só a esposa dele vai poder falar. Porque ela está com ele todos os dias. Assim é nós com o Senhor. Se nós não estivermos perto do Senhor todos os dias, não estivermos com Ele todos os dias, nós também não o conhecemos. Nós somos uma geração que sabemos muito, conhecemos muito, temos muita informação, mas na verdade não conhecemos nada do Senhor. O termo conhecer nas Escrituras muitas vezes tem um sentido que vai além do sentido básico de simplesmente ter um conhecimento intelectual de algo ou de alguém. Nós estamos familiarizados com as palavras que Jesus disse em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós conhecemos a Deus assim: Ele foi quem enviou o seu Filho, Ele foi quem criou o mundo, Ele foi quem criou a humanidade, Ele criou todas as coisas. Todo mundo conhece, se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo vai conhecer.
todo mundo vai saber dizer: eu conheço o Senhor. Ele foi quem criou tudo, pastor Betuel. Ele foi quem criou a humanidade. Ele foi quem criou todas as coisas. Ele foi quem mandou o seu filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Mas e a intimidade de verdade, aquela quando Jesus falou: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora? Essas são poucas pessoas que conhecem. Essas são uma intimidade que poucos vivem, porque muitos não querem mais praticar o ato da oração, que é na onde verdadeiramente eu conheço a Deus, que é na onde verdadeiramente eu tenho intimidade com o Senhor. Porque na oração ela precisa estar conectada com a palavra, pois na oração é eu falando com Deus, na palavra é Ele falando comigo. E eu preciso estar conectado com o Senhor nessas duas ações. E nós só sabemos de Deus desta maneira, muitos de nós. Conhecer no hebraico é iada, a palavra é iada, que significa um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo. Lembra quando o anjo vai sair à porta do templo, vai chamar Ezequiel? Ezequiel vem, mediu 1000 côvados, chama Ezequiel, Ezequiel vai. Mediu mais 1000, ele foi, Ezequiel foi. Água que dava pelos tornozelos, depois água que dava pelos joelhos, água que dava pelos lombos, e por fim água que ele não podia passar andando, somente a nado, porque era profundo. O Senhor sempre nos chamou por uma intimidade profunda, sempre nos chamou por uma intimidade mais do profundo. E por que nós não vamos? Porque quando nós vamos nessa intimidade, nós perdemos o controle. É Ele quem está no controle. E nós não queremos de verdade passar o controle para Deus. Queremos ter o controle de tudo. Mas o servo do Senhor, ele não tem o controle de nada. Quem tem o controle é Ele. Quem resolve as coisas é Ele. Quem guia os seus passos é o Senhor. Eu preciso entender que Deus, Ele me quer no íntimo, no profundo. Ele quer me levar a um conhecimento profundo. Nós somos uma geração que para jejuar dá trabalho. Deus precisa me levar, me amassar para poder jejuar. Deus precisa me levar no deserto para poder buscar. E por que eu não posso buscar antes do deserto chegar? Deus sempre quis ter um relacionamento com o seu povo. Em Gênesis capítulo 1, todos os dias Ele visitava Adão. Acho que eu errei o capítulo, acho que não é 1 não. Mas todos os dias Ele visitava Adão. Todos os dias, relacionamento, intimidade. Só que o pecado afastou, tirou a conexão com o Senhor. Aí veio Jesus e restaurou de novo essa conexão. Para que eu e você pudéssemos ter esse acesso. Valdir, hoje eu tenho acesso ao Pai, que eu posso, estou trabalhando no Uber, de moto, aonde eu estiver, eu posso parar minha moto e falar com Ele, Ele está pronto para me ouvir. Assim sou eu e você. Porque Jesus restaurou essa conexão. Ele restaurou. Eu preciso entender que eu e você, que nós precisamos entender que o Senhor quer de mim e você mais intimidade, mais comunhão, mais relacionamento. A palavra conhecer no Senhor, conhecer o Senhor, está ligado a relacionamento, a intimidade. Esses caboclos aqui, filhos de Eli, Ofni e Finéias, não conheciam o Senhor. Não dava importância para as coisas de Deus. Trabalhava no templo. Às vezes é impossível de você pensar, mas como é que está trabalhando no templo e não conhece o Senhor? Está trabalhando no templo, mas não dá importância para as coisas de Deus. Está trabalhando no templo, está cumprindo a escala, está subindo no altar, está pregando a palavra, está cantando, mas não dá importância para o templo. É dessa maneira que muitos hoje vivem, porque pregar parece que virou status, cantar virou status. Deus não está chamando cantores, Deus está chamando adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com o público, Ele não está preocupado com a quantidade de gente, está preocupado com adoradores de verdade, em espírito e em verdade. Tem adoradores aqui nesta noite? Muitas das vezes Deus permite você entrar num deserto para que você o conheça mais de perto.
Porque deserto é lugar de conhecer ao Senhor. Jó capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu conheço muitos antes de entrar num deserto que não conheciam o Senhor de verdade. Mas quando entram no deserto, contempla os olhos do Senhor. Porque deserto é lugar de intimidade com o Pai. É lugar de intimidade com o Senhor. Nós vivemos numa geração onde se tem acesso a todo tipo de informação, pastor Betuel. Todo tipo de informação está na palma da minha mão. Nós vivemos uma época do digital. A época do digital. Todo mundo tem acesso a qualquer informação que quiser na palma da sua mão. O seu celular é um verdadeiro computador. Uma geração onde se tem a informação, mas sobre o Senhor, mas de fato não o conhece. De fato não o conhece. Uma geração onde tem todo tipo de informação sobre Deus. A nossa geração está tão tecnológica, está tão avançada, que eu estou pregando aqui, muita gente, se quiser, e agora já pode olhar no YouTube, olhar na internet, que ele vai ver as passagens que eu estou falando. Porque a geração está avançada, está cada dia mais avançando, cada dia mais vai se cumprindo a palavra do Senhor. A volta de Jesus está se encurtando, cada dia mais a volta do Senhor está próxima. E a tecnologia ela vai avançar cada dia mais, ela vai só avançar. Só que o povo não entende. Quem não está ligado com o Wi-Fi no céu, no espiritual, não entende que a volta de Jesus está mais próxima. Ele acha que essas tecnologias avançando do jeito que está, é o ser humano com a inteligência avançada. Não, é a palavra se cumprindo que o Senhor vai voltar. E eu preciso estar firme na palavra. Eu preciso estar firme com o Senhor. Uma geração que tem todo tipo de informação, mas a intimidade, falta intimidade. Falta intimidade. Temos uma boa exegese. Temos um bom sermão. Pregamos bem. Cantamos bem. Mas de fato falta a intimidade com o Senhor. Talvez você conheça pessoas que não sabem falar nada, mas que quando abre a boca parece que o céu desce. Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Eu posso ter uma boa teologia, eu posso ter um bom sermão, uma boa pregação, mas se eu não tiver de intimidade com o Senhor, não me serve para nada. Não me serve para nada. Pessoas que não conhecem o Senhor. Esses dois rapazes aqui citados no versículo 12, filhos de Eli, seu nome, Ofni e Finéias, eles fizeram tudo de ruim. Tudo eles fizeram de ruim. Tudo. Profanaram o templo, prostituíram no templo, roubando ao Senhor. Belial significa sem valor, sem lei. No Antigo Testamento, Belial é usado como adjetivo para descrever pessoas que são más, perversas ou inúteis. Eles são chamados disso, de Belial. Pessoas inúteis, pessoas sem valor. Pessoas inúteis. Perceba que a Bíblia vai trazer eles como testemunho para mim aprender algo. Eu estudando nessa tarde, o Senhor me fez enxergar algo. Tanto na Bíblia toda, você vai ver testemunho de pessoas boas e de pessoas más. Aqui eu tenho o exemplo de pessoas más, mas também tem Jó, onde Deus dá o próprio testemunho dele. Aonde Deus dá o próprio testemunho de Jó. Homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. Mas também tem esses dois, que a Bíblia vai descrever como inúteis. Será qual dos dois que os céus dá testemunho de nós, de mim e de você?
Será que o céu vai dar testemunho de mim e de você como? Está dando testemunho como, nesse exato momento? É por isso que João Batista vai pregar assim: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Por isso que eu preciso me arrepender todos os dias. Todos os dias. O problema desses caboclos é que eles começaram a andar na sua própria vontade, nos seus próprios caminhos. E eu preciso andar nos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus caminhos. A vontade de Deus é maior do que a minha vontade. Eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Eles começaram a andar nos seus próprios caminhos. Começaram a fazer as suas próprias vontades. Talvez porque você pode se perguntar como que isso é possível. Seu pai, um sacerdote, um juiz. Na época Israel passava por esse processo, era guiado pelos juízes. Ele foi o penúltimo juiz. Talvez seu pai não deu importância para a criação dos seus filhos e eles se tornaram no que se tornaram. Se preocupou demais com os afazeres do dia a dia, não se criou os meninos como se deveriam criar, como a Bíblia ensina, criar no caminho do Senhor. Talvez isso aconteceu, mas o que eu sei é que eles estão relatados aqui na Bíblia como alguém que não conheciam a Deus, quando alguém que não se importava com as coisas de Deus. Tem alguém aqui que se importa com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus? Hoje o que eu mais vejo é descaso com as coisas de Deus, pastor Jonathan. São pessoas que querem fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não se importa se Deus está se agradando ou não. Na opinião dele é daquele jeito e pronto. Não se tem mais reverência pelo culto, pela ceia do Senhor. Não se tem mais reverência pela ceia do Senhor. Ele trata a ceia como um dia qualquer. Ah, meu irmão, eu vou falar, Deus está mandando falar, eu vou falar. Vou falar. Pessoas que acham que a ceia não é mais importante. Eu não sou dessa época, mas quem é vai lembrar, porque eu ouço falar de que quando era antigamente as pessoas saíam para ir para um culto de ceia, botavam a sua melhor roupa, pegavam um lencinho, levavam um lencinho, era de não podia faltar o lenço, porque sabia que ia chorar na presença. Porque sabia que ia chorar na presença. Hoje você não pode mais chorar dentro da igreja, porque acha que você está em pecado. A ceia é uma ordenança do Senhor. Fazei até que Ele volte. Tratar o culto com reverência é porque Ele merece. Ele é Senhor, eu sou servo, Ele é Senhor. Ele é rei, eu sou súdito. Ele é o Senhor. Ofni e Finés não reconheciam o Senhor e fazia tudo de ruim. Até tocar na oferta do Senhor eles tocavam. Até tocar na oferta eles tocavam. O livro de Levítico vai falar sobre as leis cerimoniais, ofertas, holocaustos, sacrifícios. Se você quiser ler o capítulo 6, vai estar lá relacionado cada sacrifício, cada oferta. E a primeira parte era para ser para o Senhor. Todos o ano, naquela época o povo sacrificava uma vez por ano. Eles sacrificavam. O primeiro sacrifício era para o Senhor, que sobrava era do sacerdote, que eles viviam da oferta. Só que Ofni e Finés tocavam na oferta do Senhor. Versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque
não tomará a ti carne cozida, senão crua. O versículo 16. O rapaz que levou a oferta vendo isso, ao versículo 16. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, queime primeiro para Deus, e depois toma para ti quanto desejar. Toda a sobra era do sacerdote, mas primeiro eles tocavam no Senhor, na oferta do Senhor. Mas pastor, eu não toco na oferta do Senhor. Aqui não, mas em outras igrejas aí tocam. Lá onde eu frequentava a entidade, lá toca muito, lá toca muito. Tocar na oferta do Senhor não é só você pegar o dinheiro, não. É você tocar na oração do outro, é você tocar na pregação do outro, é você tocar no jejum do outro. Nossa, fulano está orando aí só para aparecer, está tocando na oferta. Fulano está pregando só para aparecer, está tocando na oferta. Eu certo dia num jejum, uma pessoa viu um certo alimento. Mas falei, tu está tomando isso aí? Mas isso eu não tirei aí, a oferta é minha, o jejum é meu, eu que fiz aí. Mas não falei. E fiquei com aquilo na cabeça. E essa mensagem começou a nascer a partir desse dia. No outro dia eu fui trabalhar, mas aqui não tem isso é lá em Trindade, é lá onde eu frequentava. Isso é lá. E eu fui trabalhar no outro dia. Eu falei, mas Senhor, como é que pode? Fiz um trem para o Senhor confirmou o que eu podia fazer. Por que está tocando, está fazendo isso? Por que está falando? E o Senhor falou, Ofni e Finéias. Por que Ofni e Finéias? O que Ofni e Finéias fazia, Cleide? Foi prostituir, que o pessoal já pensa logo nisso, né? Se prostituía. Não, Cleide, o que eles faziam? Eles faziam outra coisa. E tocavam na oferta. O que mais tem na igreja é Ofni e Finéias tocando na oferta do outro. Quer tocar na adoração do outro? Olha lá como é que a Rosana adora. Pulando, balançando cabeleira. Precisa disso? Tocando na oferta. Olha lá como é que a irmã Luzia ora. Para que ficar o dia todo aí junto com o pastor? Tocando na oferta. Para que fazer esse tanto de dia de jejum? Tocando na oferta. E eu falei, Senhor, e o que eu vou fazer? Nada. Com Ofni e Finéias, quem resolve sou eu. Você fica quieto na sua. E o que eu vou continuar fazendo? Continua fazendo o que você está fazendo, continua jejuando, continua adorando, continua louvando, continua buscando a presença do Senhor. Eu não sei o que tocaram na tua vida, o que fizeram, falaram de você, mas não pare, continua. Só continua. Porque com quem está falando, com quem está tocando, o Senhor resolve. O Senhor resolve. Só continua. Continua a sua adoração. Continua o seu louvor ao Senhor. Continua. Não para não. O Deus está lutando, Ele está cuidando de você. Samuel no capítulo 21, ou do versículo 21. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. No meio a uma bagunça, o jovem crescia diante do Senhor. Porque ele tomou a postura de, em meio ao caos, crescer com Deus. Tome a postura de crescer com o Senhor. Precisamos tomar a postura de crente aí fora. E parar de querer fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu vejo o povo fazendo as coisas aí de qualquer maneira, obreiro fazer as coisas de qualquer jeito. Líderes fazendo as coisas de qualquer jeito. Não querem receber instrução. Não frequentam uma EBD para receber instrução. Não frequentam um culto de ensino para receber instrução, mas quer tocar na oferta do outro. Mas o Samuel
foi diferente, tomou postura. Samuel tomou posição de crescer com o Senhor. De crescer com o Senhor. Ah, meu irmão, não sei se você está gostando da palavra, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu vou entregar, porque ontem Deus sabe que eu não queria. Falei, Senhor, dá uma outra palavra aí, de bênção. O povo vai receber. Olha para você ver como é que Deus trabalha. Eu trabalhando, o dinheiro acabou, eu precisei pagar uma conta. Eu falei, e agora, Jesus? Vou botar aqui esse dinheirinho que eu tenho aqui de gasolina, né? Só tem 40 conto. Não dá para nada, mas... Não, vai no pastor Jonathan lá e enche o tanque. Olha como é que Deus trabalha, Rosana. Vai no pastor Jonathan, enche o tanque. Vai lá no fiado lá, com ele, pede lá para ele. Foi. Aí eu cheguei lá. Falei, pastor Jonathan, queria pedir um favor para o senhor. Tem como o senhor me vender um tanque de gasolina até mais tarde eu faço o pix para o senhor? Não tem, mas tem que ser até 2 horas, que eu vou embora 2 horas. Eu falei, não, pode ser. Aí lá tem um varão crente. E o bicho olhou de mim e veio de lá para cá. E o bicho chega e veio bufando. Ele falou assim, varão? Falou, deixa aí. Varão? Eu falei, fala. Sabe qual que era o problema de Jonas? Eu falei, Jonas foi desobediente, todo mundo sabe disso. Não. Jonas tinha um outro problema. Aí o pastor Jonathan já ficou rindo e já falou assim, fala logo, que é mistério. Eu falei, fala, pode falar. Jonas carregava algo que Deus colocou nele. Sabe o que? Eu falei o que? A mensagem. Jonas carregava a mensagem, mas não quis falar. Não deixa de falar o que Deus colocou no teu coração. O cara não sabia de nada. Eu falei, amém. O varão ali rindo, eu falei, tá rindo porque não é você. Tá rindo porque não é você. Mas essa é muitas verdades. Muitas das vezes nós não pregamos o Evangelho. O Senhor manda nos pregar e nós não pregamos. A ordem de Cristo foi ide. O ide de Cristo é pregar o Evangelho a toda criatura. Quantas das vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus e não falamos? No nosso trabalho, na escola, na faculdade, por onde passamos e não falamos. Às vezes Deus nos dá uma mensagem e não queremos mudar, queremos falar outra, porque eu quero a outra, não quero essa. Eu não quero fazer assim, eu quero fazer assim. Mas Deus é que determina as coisas, Ele é que é o dono de tudo. É Ele que determina todas as coisas. Muitas das vezes, por andar com Jesus, achamos que estamos prontos. Aí, por achar que estamos prontos, fazemos do nosso jeito. Não vamos numa EBD, para aprender. Não vamos num culto de ensino aprender. E quando o negócio aperta, caímos, Jefferson. Porque não recebemos a instrução, achamos que estamos prontos. Samuel não. Em meio ao caos, ele se manteve firme, fiel a estudar a palavra do Senhor. Fiel em conhecer o Senhor, em andar com o Senhor. Ah, pastor Cleiton, eu estou andando com Jesus. Eu estou com Jesus já tem muito tempo. E que isso é garantia de que você se converteu aonde? Ó, Pedro, lembra de Pedro? Pedrão? Que Jesus falou para ele, Pedro? Lucas 22, 31 em diante, diz assim. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Aí você acha que Satanás não vai pedir para te cirandar também não, é? Acha que não vai pedir para passar você na peneira também não, eu e você. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pedro ainda andava com Jesus, via Jesus fazer milagre, mas ainda não era convertido. Muitos de nós ainda precisamos ser convertidos. A verdadeira conversão. A verdadeira conversão. Crente que sai falando mal de todo mundo, tem que precisar ser convertido. Não é crente não, rapaz.
precisa se converter. Aí o Simão, o Pedrão, né? E ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus: Pedrão, Pedrão, hoje mesmo, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Porque Pedro ainda não estava convertido. Mas quando estava convertido, pregou e 3.000 se converteu. Quando estava convertido, por onde passava a sombra curava. Quando estava convertido, por onde caminhava a sombra curava. Primeiro Samuel vai me trazer o fato de Ofni e Finéias. A mensagem não foi falar dos crimes dele, foi falar de conhecer ao Senhor. Muitos de nós precisamos conhecer mais a Deus. Hoje aqui tivemos uma EBD aqui excepcional, excelente. Excelente. Perde quem não vem. Uma Luzia fez um comentário aqui que eu não esqueci. Eu tenho 40 anos de crente. Todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Porque a vida de crente é assim, todo dia aprender mais. Cada dia aprender mais. Cada dia aprender mais. Porque no dia que você estiver santo, que você estiver pronto, Deus te recolhe. Se você está aqui, porque não está pronto ainda. É porque não está pronto ainda. Porque no dia que estiver pronto, Deus te leva embora. Vai ficar aí não, que senão vai se corromper. Que testemunho o céu tem dado de nós? Precisamos fazer igual a Paulo. Paulo, depois de convertido, depois de conhecer ao Senhor, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Coloca para mim, minha filha. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si por mim. Entregou a si mesmo por mim, por você. Cristo fez um sacrifício por mim, por você. Muitas pessoas não dão valor a esse sacrifício. Continua fazendo da mesma maneira. Continua fazendo do mesmo jeito. Continua com a sua vida dupla, né? Agente duplo, porque tem um filme aí, né? Agente duplo. Ele tem 2 personalidades. Na igreja é um, lá fora é outro. Na igreja é um, lá fora é outro. Nós precisamos andar com Jesus. Deixar Cristo viver em mim. Sabe por que é difícil? Porque eu vou perder o controle, ele vai estar no controle. E nós não queremos perder o controle, mas deixa ele estar no controle a partir de hoje. Deixa ele guiar a tua vida. Deixa ele guiar os teus passos. Deixa ele guiar os teus pensamentos. Deixa Jesus te guiar. Comece a dar mais importância para as coisas de Deus. Comece a ser obreiros de exemplo. Esses caras que eram para ser de exemplo, era sacerdote, era para ser exemplo, mas não eram. Era exemplo do Satanás. Na igreja tem 2 tipos de crente: o que é usado por Deus e o que é usado pelo diabo. Essa é a pura verdade. Não existe outro. Então seja alguém usado pelo Senhor dos Exércitos. Seja alguém cheio do Espírito Santo. Deixe o Senhor guiar teus passos. Eu conversava com o Mateus ali na porta quando cheguei. Ele vendeu a sua borracharia. Não sabe porquê, mas Deus levou ele para o Uber. Está no Uber agora. Deixa Deus guiar teus passos. Deixa Deus guiar os teus passos.
Ele já te conhece lá no futuro. Ele já te conhece lá na frente. Ele sabe aonde você vai chegar, não é você não. É Ele quem sabe aonde você vai chegar. Deixe o Senhor guiar os teus passos. Deixe Ele te guiar. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio da presença do Senhor. Não é falar em línguas, não é rodopiar, não é pregar bem, não. Ser cheio do Espírito Santo é obedecer a tua voz, é seguir os teus passos, é ir onde Ele mandar você ir, é seguir a tua direção. Às vezes as pessoas não entendem o que você está fazendo, mas ser cheio do Espírito Santo é deixar Ele guiar os teus passos, é deixar Ele fazer de acordo com o que Ele quer, de acordo com a vontade dEle. Seja cheio do Espírito Santo. Fique de pé. Seja cheio do Espírito Santo. Esses camaradas faziam tudo de errado que tinham. E eles faziam no templo, viu? Não faziam lá fora não, faziam na porta do templo. Faziam dentro da casa do Senhor. Aonde eles eram para ser um exemplo, eles eram um mau exemplo. Seja o bom exemplo aqui na terra. Seja exemplo de Deus aqui na terra. Seja exemplo de Deus aonde você passar. Seja uma mulher de Deus aonde você for. Seja um homem de Deus aonde você for. Seja um exemplo do Senhor, que quando o Senhor puder, Ele vai dar testemunho de você. Seja um exemplo do Senhor aonde você estiver. Amém? Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, queremos te conhecer, Senhor, em toda a plenitude e graça do Senhor Jesus. Nos leva num nível mais profundo, que é a tua presença, meu Pai. Nos leva a um nível mais profundo, Senhor. Nos leva, meu Pai, a conhecer o Senhor na intimidade, aonde nós ainda não conhecemos. Nos leva, Pai, a um nível mais profundo. Toma a direção, meu Deus, da nossa vida, a direção dos nossos passos, a direção do nosso caminhar. Toma o controle da nossa vida, Senhor. Faz de acordo com a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade.